Olá, tudo bem? Olá, meu seleto grupo de inscritos. Eu primeiro agradeço a Deus que nos liberte desses comunistas, que afaste o mal, a perturbação, ladrão, todo tipo de gente ruim de nós, que Deus não deixe esses magotes sem vergonha nunca fazer mal pra gente. E a todos os inscritos eu agradeço demais e peço que compartilhe, dê uma ideia, vê o que está bom, se está bom e vamos em frente, né? Porque o nosso canal é de informação, é de preparar o eleitor para fazer boas escolhas, evitar a gente estar sempre escolhendo pessoas que não representam a gente. E também fazer com que a gente tenha uma outra Constituição. Essa Constituição não representa nós. A Constituição, se você roubar um danoninho, você vai preso, pega 5 anos de cana. E enquanto o barbudo de 9 dedos saqueou um país, está solto. Então você vê a disparidade das coisas. Então é preciso que a gente se organize em quantidade suficiente que represente a maioria do povo brasileiro. Vamos para as ruas e pedir uma nova intervenção, pedir uma intervenção militar. Nós temos que pedir uma intervenção militar com Bolsonaro no poder, para a gente escrever uma nova Constituição criminalizando o comunismo. Pronto, fazendo isso aí, a gente se livra desses magotes de gente sem vergonha que não quer o bem da sociedade. Eles querem só se complementar, se perpetuar no poder e fazer só o que interessa a eles, deixando o povo que votou neles de fora. Então é por aí, nós vamos bater sempre nessa tecla que a gente tem um mal, um câncer, que é o comunismo. Esse comunismo nós temos que todo dia bater nessa tecla, nós temos que bater nessa tecla todo dia, mostrar para as pessoas que o comunismo é o mal que nós temos, que assola a nossa população, que mata, que escraviza, e nós não podemos conviver com esse povo. Nós temos que criminalizar esse comunismo para poder a gente ter, deixar para nossos filhos, nossos netos, um país onde você pode viver em paz. Hoje, como nós sabemos, você anda com medo, ninguém sabe, pode ser surpreendido a qualquer momento por algum sem vergonha desse aí que são apoiados por muitos deputados, porque eles podem andar armados e a gente não pode. É uma coisa totalmente sem sentido. O bandido anda armado, pinta e borda, ele sabe que você não pode ter arma, então fica uma coisa totalmente desproporcional. Então a gente precisa reverter essa situação. Nós temos que entender que o poder está com a gente, o povo é que manda. Nós temos que despertar isso. O poder emana do povo, nós é que mandamos. O que você pedir, nós, representando uma quantidade, não pode ser 2, 10 mil, é uma quantidade organizada em milhões, uma quantidade que faça uma representação, que faça uma representação da maioria. Então a gente tem que ter uma quantidade boa para poder todo mundo entender que a gente quer mudança, que nós vamos conseguir. Entendeu? É por aí. Então eu agradeço vocês, peço que vocês compartilhem, que a gente faça essa ideia de criminalização desse comunismo crescer, entrar em outras pessoas, em outros ouvidos, e saber que nós somos bem assim, Deus fez tão perfeito a gente que a gente tem 2 olhos, 2 ouvidos. Isso deixa claro que a gente tem que olhar bem, ouvir bem e falar o necessário. Então é por aí que a gente tem que fazer, observar, ouvir e tomar decisões corretas para a gente não cair no erro. Porque, como eu digo sempre, tudo que a gente enfrenta é consequência dos nossos erros. É decisões erradas, é voto errado. E aí esse voto de um, voto dali, vai fazendo todo esse contexto ficar ruim para todos nós. Então a gente tem que ficar esclarecido para a gente fazer boas escolhas. As eleições estão chegando e é o momento da gente observar quem presta e quem não presta. Eu sempre alerto que é bom a gente olhar primeiro o partido,
Você não pode votar em partido comunista. O nosso Brasil aí, 90% é partido comunista. Então você, se quer criminalizar o comunismo, você não pode votar em comunista. Você tem que votar em partido que seja patriota, partido temente a Deus, que respeita o ser humano. Então é mais ou menos essa linha. Eu estava olhando aqui hoje o ranking dos políticos, né? Esse ranking tem 594 políticos parlamentares. E o primeiro é o Gilson Marques, ele é do Partido Novo de Santa Catarina. O Partido Novo, o primeiro é o Gilson e vai até o oitavo. O oitavo é também do Partido Novo. Aí quando a gente desce aqui para o Maranhão, desses 594 políticos ranqueados, o Maranhão começa, o primeiro melhor do Maranhão, ele está na posição 156. É o Marreca Filho, ele é do Pátria. Depois, em seguida, vem o senador Roberto Rocha, na posição 188, do PSDB. Depois vem o próximo, na posição 382, é o Josimar de Maranhãozinho, ele é do PL. Aí vem descendo. O 447 é a senadora Elisiane Gama. E eu votei nessa senhora e me arrependo profundamente e jamais votarei em comunista. Depois vem o Kleber Verde, na posição 470. Ele é do Republicano, deputado federal. Aí vem descendo o outro senador maranhense, o Everton, ele está na posição 496, do PDT. Observe que foram ranqueados 594. O Everton está na posição 496. Depois vem o deputado federal Bira, 499, a posição dele. E aí tem o Márcio Gerri, né? E é comunista, 551 a posição do Márcio Gerri, deputado federal, comunista. Então, a gente observa aí a qualidade dos nossos políticos maranhenses. De 594, eu falei aí a posição de cada um. Desses mais conhecidos, né? Então, é preciso a gente saber escolher, é preciso a gente ficar ligado, atento demais, porque senão a gente vai ter sempre péssimos representantes nossos. As eleições chegam, a primeira limpada nós vamos fazer agora para prefeito e vereadores e vamos fazer uma análise do partido comunista, tira fora, deixa os que são alinhados com a pauta do nosso presidente honrado. Vamos ver quem tem essa pauta, quem quer o melhor do Brasil, e aí a gente separa. Depois a gente vai investigar a vida deles, quem é envolvido com sem vergonhice, com quem tem processo. Então é por aí. Se nós tivermos esse cuidado de fazer esse filtro, de eliminar partido comunista, e depois o que sobrar a gente for nas mídias, a internet tem muita coisa para nos oferecer. Aí você vai, filtra, que tem processo, que não tem, aí você vai diminuindo, vai afunilando, você vai ficar só com filé, que eu acredito que esses são os melhores para nos representar. Vamos dar oportunidade de analisar. Hoje, a cada dia que passa, as informações chegam mais fácil para a gente. Então, se a gente botar um cara lá e ele não fizer o que a gente pretendeu, o que a gente quer, ele cai fora. Nós temos que botar na nossa cabeça que o patrão somos nós. O patrão é o povo. O povo é que é o patrão. O patrão é quem manda. A gente bota os caras lá. Se eles não representar conforme a gente combinou, vamos mudar. A gente não tem que se humilhar para político. O político não tem. O eleitor não tem que se humilhar para político. Você observa aí que quando você precisa de um cara desse, que você tenta ir no gabinete dele, você não entra. É segurança para tudo que é lado, você pode até correr o risco de ser preso. Então, não é desse jeito. O político, ele tem a obrigação moral de receber os eleitores dele. Ele é o representante do povo. Você observa nas campanhas como esses homens fazem. Vixe, rapaz, os homens bebe cachaça, se lambuza com todo mundo
e aí na hora que é eleito, o homem se transforma, é outra pessoa. Então nós temos que parar com isso. Vamos botar dentro da gente que nós somos um gigante, nós somos a fera maior que existe na face da terra, é o ser humano. Ele é organizado, sabendo pedir, a gente consegue tudo. Basta se organizar, fazer uma pauta e pedir corretamente que a gente consegue, entendeu? Então, a salvação do Brasil está em nossas mãos, continua em nossas mãos. Continua sempre em nossas mãos, porque eu sempre digo, o poder emana do povo, o poder está nas nossas mãos. É só a gente se organizar em milhões e para azul e pedir. O que a gente pedir, com certeza a gente vai conseguir. A gente pede a ajuda para a Força Armada, porque eles também são funcionários nossos, e vai pedir o que a gente quer. O que nós queremos para salvar o Brasil, o remédio só existe um. A salvação do Brasil está numa intervenção militar com Bolsonaro no poder e a criminalização do comunismo. Como vamos criminalizar o comunismo? Vamos criminalizar o comunismo com uma nova Constituição escrita pelo povo. Quem vai escrever a Constituição não é constituinte, não é deputado, não é ninguém não. É nós que vamos escrever. A Constituição vai ser escrita por nós. É nós que vamos dizer o que nós queremos. Aí o Tribunal Militar vai fechar o Congresso temporariamente, o STF temporariamente, julgar todos, prender, se for o caso, que se tiver culpa no cartório, vai pagar, a mesma coisa no Congresso. E aí nós vamos botar lá no STF e no Congresso Nacional pessoas que não são comunistas. Os comunistas vão ser exterminados com essa nova Constituição. Então, depende da gente. Vamos junto, vamos mentalizar, vamos amadurecer essa ideia, porque a salvação do nosso país não tem outra. É a criminalização do comunismo. Se a gente criminalizar o comunismo se resolve. Mas os congressistas vão fazer isso? Jamais. Se lá está cheio de comunistas, eles não vão fazer isso. Então, para isso, nós precisamos ir para as ruas, fazer uma intervenção militar com o nosso honrado presidente, que foi eleito por nós, ficando no poder, e a gente escrever uma nova Constituição criminalizando o comunismo. A pauta é essa, meu irmão. E vamos sempre divulgar, vamos amadurecer a ideia, botar na nossa cabeça que o poder está com a gente, tudo depende da gente, basta nós querermos. E se a gente se organizar, nós vamos conseguir. Eu peço, de novo, que a gente divulgue, né, essas ideias nossas, vamos trazer mais escritos, e que Deus nos abençoe, nós sempre.